Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 10. Em pé como você está. 1 Samuel, capítulo 10. Irmãos, hoje é o dia, como é o último domingo do mês, que nós estamos separando para fazer um pouco aquele apanhado sobre os textos que foram lidos no nosso plano de leitura anual. Amém? Então, no mês passado, por conta do projeto Todos a Bordo, na terça-feira, nós trouxemos ali a explanação dos livros que foram lidos no mês de março, que encerrou-se em 1 Samuel. Mas hoje eu gostaria de abarcar e falarmos um pouco sobre um período um pouquinho maior. Eu vou iniciar em 1 Samuel, vou levar até 2 Crônicas, embora 2 Crônicas vai ser lido no mês de maio, mas eu gostaria de aproveitar para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a história dos reis de Israel. Então a gente vai trabalhar toda essa sessão de 1 Samuel até 2 Crônicas. Amém? 1 Samuel, capítulo 10, versos 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. E Samuel disse a todos: vocês veem um homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Amém? Os irmãos podem se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta. É assim como foi orado nessa noite, que o Espírito Santo de Deus vem estar falando profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amados, nós estamos trabalhando dentro do tema O Plano Perfeito de Deus. Desde que nós vemos tratando aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, e até como nós falamos 1 Samuel na semana passada, no mês passado, dentro dessa temática, o plano perfeito de Deus, a palavra do Senhor nos apresenta o seu plano, a palavra de Deus nos apresenta o objetivo de Deus para a humanidade, que repercute em glória a Ele. E ao tratarmos sobre essa sessão dos reis de Israel, eu gostaria hoje de falar com os irmãos baseado no tema os reis e a fidelidade à aliança. Você pode dizer isso? Os reis e a fidelidade à aliança. Em 1 e 2 Samuel, nos são apresentados os 2 primeiros reis de Israel. E nós vemos a história de Saul e a história de Davi. E é algo tão marcante e interessante que o nome dos livros, 1 e 2 Samuel, poderia levar talvez o nome de Saul no primeiro livro e talvez no segundo o nome de Davi. Mas nós vemos que o nome dos livros é Samuel. Talvez uma mensagem que o escritor esteja passando, ou melhor dizendo, que Deus esteja nos passando, é que o reinado em Israel, que estava sendo instaurado, não era como o das nações vizinhas, porque o povo de Israel começou a pedir um rei. Samuel foi o último juiz. Samuel fica até um pouco entristecido e Deus fala: eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Mas é interessante que nós podemos observar na palavra do Senhor que era o objetivo de Deus instaurar a monarquia em Israel. Só que seria algo diferenciado. E talvez por isso o nome do livro, tanto de 1 quanto de 2 Samuel, está relacionado ao fato de que o rei não seria autônomo. O rei não agiria por conta própria. O rei agiria subordinado à vontade de Deus. E Samuel, como profeta, e que também exercia uma função sacerdotal, profética, talvez a mensagem que está sendo passada é: Deus vai em primeiro lugar. O rei está subordinado à vontade de Deus. O rei está subordinado à autoridade divina. O rei está subordinado à autoridade de Yahvé. E no texto que nós lemos, no verso 25, após a posse de Saul, o primeiro rei de Israel, olha o que diz, versículo 25. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Haviam leis que o rei deveria seguir. Nós vivemos numa democracia. O presidente não é
O rei, porque o presidente está abaixo da lei. O presidente está abaixo de uma constituição e ele precisa fazê-la cumprir. Mas na monarquia é diferente. O rei está acima. E os seus súditos fazem tudo aquilo que ele ordenar. Na mão do rei está a vida e a morte. No caso de Saul, era diferenciado. O caso dos reis de Israel, era necessário que tivesse um livro onde era apresentada as leis de Deus, as leis do reino, e eles estavam subordinados à aliança mosaica, a aliança que foi feita lá no Sinai. Eles estavam subordinados à lei de Deus, eles estavam subordinados à vontade de Deus, eles não iriam governar por conta própria. Israel estava deixando de ser uma teocracia para tornar-se uma monarquia, mas não uma monarquia a exemplo dos povos pagãos. Como o povo de Israel pediu, queremos um rei à semelhança das outras nações, um rei que nos governe, que vá à nossa frente nas batalhas. Deus falou, eu vou dar um rei, mas não como vocês querem, um rei que esteja subordinado à minha vontade. E então começamos a compreender, a entrar na história de Israel, porque Saul não cumpriu as exigências de Yahvé. Saul desobedeceu a Deus e ele foi deposto do cargo. Esse foi o erro de Saul, desobedecer a Deus, querer andar por conta própria. E lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, quando Samuel está dizendo a Saul que Deus o rejeitou como rei, ele diz: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Já estava falando de Davi. Em Atos 13, 22, no discurso de Paulo em Antioquia, da Psídia, ele disse: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Agora Davi, conhecido por todos nós até hoje, reconhecido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus, aquele que como rei fez aquilo que era a vontade do Senhor, como ele mesmo diz, vou levantar um homem segundo o meu coração. Lá em 2 Samuel 5, versículo 4 e 5 diz: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá durante 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Irmãos, Davi andou nos caminhos do Senhor. Apesar do seu erro, apesar do seu pecado com Batseba e ter mandado matar Urias, e o seu pecado em fazer o censo, e aí muito provavelmente para querer demonstrar a grandeza do seu exército, quando ele mandou contar quantos homens ele tinha no seu exército, isso também foi um pecado de Davi que teve consequências. Mas nós vemos o arrependimento de Davi. O coração de Davi era um coração do Senhor. Davi tinha de fato na sua vida exemplos concretos, evidências de alguém que amava o Senhor. Nós vemos salmos maravilhosos. No Salmo 51, Davi confessa o seu pecado, ele abre o seu coração diante de Deus após o adultério. Mas Davi falhou. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus, mas também falhou, também pecou. E em 2 Samuel 7,16, Deus diz a Davi: quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Apesar das falhas de Davi, apesar dos erros de Davi, Davi tinha um coração quebrantado. E é isso que ele apresenta ao Senhor. Eu sei que o Senhor não se comprazes em sacrifícios de holocaustos, senão eu te daria. O que o Senhor realmente quer é um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Davi entendia, Davi sabia o que de fato agradava a Deus, e esse era o desejo de Davi, ao ponto que Deus promete a Davi que o seu trono será eterno. Quando ele diz que o cetro jamais se apartará da sua casa, ele está dizendo: sempre vai haver um rei na sua descendência. Da sua descendência sempre haverá uma linhagem real. Essa foi a promessa de Deus a Davi. Na sequência, então, nós vamos ver no livro de 1 Reis, o reinado de Salomão. O começo do reinado de Salomão, o reinado mais próspero financeiramente falando, dos reis de Israel. Salomão, construtor do templo, construtor do palácio. Salomão ficou grandemente conhecido.
E nós podemos observar que Salomão, no final da sua vida, não andou como Davi, mas ele foi levado ao pecado da idolatria, adorou a vários outros deuses, seguiu por caminhos ruins, por caminhos tortuosos, e ele pagou por isso. E a palavra do Senhor apresenta lá em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 29 ao 33, que Deus iria punir esse pecado de Salomão, fazendo com que 10 tribos saíssem de sua posse, fossem para Jeroboão, e apenas 2 tribos iriam ficar sob a posse de Salomão, ou da sua linhagem, a tribo de Judá e Benjamim. E assim se cumpriu. Quando Salomão morre, Roboão, o seu filho, assume o seu lugar. E aí nós vamos observar isso na continuidade do livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis. Roboão assume o reinado. Quando ele assume o reinado, o povo chega para ele e pede que os impostos sejam diminuídos, porque Salomão havia colocado um cargo muito pesado sobre o povo para poder manter, né, a pompa do seu reino. E ele então vai buscar conselho com os sábios mais antigos, os sábios que viviam na época de Salomão, que foram conselheiros de seu pai. E eles falavam: ouve o povo. Se você ouvir o povo, eles vão estar com você e eles não vão te abandonar. E ele foi ouvir então agora os conselheiros mais jovens, da idade dele. E eles falaram o seguinte: aumenta o jugo sobre o povo, aumenta o fardo sobre eles. Diga: o meu pai vos maltratou com chicotes, eu farei isso com escorpiões. O que o Roboão estava fazendo naquele momento era um cumprimento da profecia do Senhor. Naquele momento, Jeroboão chega para o povo, as 10 tribos chamam Jeroboão de onde ele estava. Jeroboão assume o reinado de 10 tribos. Roboão fica apenas com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a partir daí nós vemos então Israel dividido, reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Jeroboão colocou a capital em Samaria. E eles agora começaram a adorar outros deuses. Jeroboão falou: eu não posso fazer com que o povo saia daqui e vá para Jerusalém adorar, porque Jerusalém ficou sob os domínios de Roboão. Como Roboão ficou reinando o reino do sul em Jerusalém, Judá e Benjamim. A capital era Jerusalém. As outras 10 tribos ficou com capital em Samaria. Israel nesse momento foi dividido. E aí nós começamos a observar o que o pecado faz. Nós começamos a observar que isso aconteceu por conta do pecado de Salomão. Deus havia feito promessas, como nós falamos no tema, os reis e a fidelidade à aliança. Salomão foi infiel à aliança, Saul foi infiel à aliança, Davi foi fiel à aliança, apesar de ter pecado, o seu coração arrependeu-se diante de Deus. Davi serviu a Deus, Davi morreu nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor. Nós vemos agora a trajetória de Salomão, uma trajetória que começou muito bela, mas finalizou-se de maneira muito ruim, e teve o seu juízo por isso. O reino foi dividido, mas como Deus é fiel ao cumprir a sua promessa, como ele havia dito a Davi, que da sua descendência sempre haveria um rei, então as 2 tribos ficaram sob o governo dos filhos de Davi. Mas a partir daí, Samaria, governando, sendo a capital das 10 tribos, e Jerusalém, sendo a capital das 2 tribos, Judá e Benjamim, começaram a andar de maneira paralela. E a partir de então você vai ver alguns versículos, como o caso lá de 1 Reis 15, versículo 1, que diz: no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá. Já percebeu que quando você vai ler o livro de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, diz algo assim? Fulano de tal, no 10º tal ano de fulano, Beltrano assumiu o reinado em Israel. Ciclano assumiu o reinado em Judá. É exatamente nesse momento em que o reino está dividido. Israel, quando você for ver agora no texto bíblico, a partir do momento dessa divisão, fulano tornou-se rei em Israel. Israel agora significa 10 tribos. E Judá significa 2 tribos apenas. Israel foi dividido por conta do pecado, por conta da infidelidade à aliança dos reis. E a situação começa a ficar feia a partir daí. E aí nós começamos a observar vários e vários reis, tanto em Israel quanto em Judá, que descumpriram, que foram desleais a Deus, que não cumpriram com a aliança, que adoraram a vários e vários outros deuses. Quem está acompanhando Jezabel na Record, né, tirando assim tudo aquilo que de repente você fala, mas isso é negativo, é ponto negativo, colocando os pontos positivos, é interessante o contexto histórico em que apresenta.
Porque era exatamente um contexto de degradação terrível. Como que o povo de Deus, como que o Israel de Deus caiu em uma idolatria terrível como aquela. Adorando a Baal, adorando a Astarote, adorando a tantas deusas ou deuses. E deixando de servir ao Senhor. Um dos reis, chamado Josias, que reinou em Jerusalém. A palavra do Senhor é maravilhoso isso, tem que ser uma pregação inteira só para isso. A palavra do Senhor nos apresenta que o livro da lei de Deus foi encontrado dentro do templo. O livro da lei estava perdido dentro do templo. Quando eles acham o livro e trazem a Josias e começam a ler o que estava no livro da lei de Deus, Josias rasga as suas vestes. Manda consultar ao Senhor, porque olha a mente de Josias, os nossos pais não estavam praticando isso. Isso não tinha chegado aos meus ouvidos. Uma determinação que lá em Deuteronômio Deus havia dito para o povo: olha, ensina isso aos teus filhos, ao andar, ao deitar, ao dormir, ao levantar, coloca nos umbrais da sua porta. Não deixe de falar de dia e de noite, de meditar nas palavras do livro dessa lei. Quando chega na época do rei Josias, nem o rei sabia o que era a lei de Deus, nem o que continha na lei de Deus, quanto mais praticar a lei de Deus, porque o povo havia pecado, o povo havia se distanciado de Deus. E Josias então promove uma reforma, a palavra do Senhor nos apresenta que ele então organiza a festa da Páscoa, e nunca houve uma festa tão bela quanto aquela que Josias promoveu. Ele faz toda uma purificação em Israel, porque o livro da lei de Deus havia sido encontrado dentro do templo de Deus. O livro estava perdido dentro do templo. Irmãos, o pecado que os reis de Israel fizeram contra Deus, levando o povo a pecar, levando o povo a cada vez mais distanciarem-se de Deus, levou-os ao exílio, levou-os ao juízo de Deus. E no ano 730, entre 730 e 720 a.C., o reino do norte, com a capital em Samaria, foram dispersos pelo rei da Assíria. O reino do norte, então, nesse momento, ele é desfeito. Deus, como juízo de Deus, Israel, as 10 tribos foram capturadas. E aí, Samaria se mistura com outros povos. E aí por isso que você vai ver já no Novo Testamento uma rixa entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos haviam se contaminado, haviam se misturados com outros povos. E no ano 586 a.C., os judeus, as 2 tribos que ainda restavam, remanescente de Israel, com a capital em Jerusalém, foram deportados para a Babilônia. O chamado exílio babilônico. O povo de Deus estava longe de sua terra. O povo de Deus estava longe de sua casa. Deus fazendo cumprir a promessa que ele havia dito ao povo, desde o Sinai, e aquilo que ele havia falado aos reis. Esse povo será governado, esse povo será regido por mim. Quando os reis começaram a andar por conta própria, sendo infiéis à aliança, sendo infiéis a Deus, o Senhor trouxe juízo para o povo. O reino de Judá teve 19 reis e uma rainha ao longo de 340 anos, enquanto que o reino de Israel teve 19 reis ao longo de 200 anos. O que eu gostaria de destacar é que quando você vai para o livro, tanto de Reis quanto de Crônicas, apesar deles apresentarem as conquistas políticas, as conquistas militares, apesar deles apresentarem as conquistas que esses reis tiveram nessa área, o ponto principal que o escritor, tanto de Reis quanto de Crônicas, apresenta é: e fulano não foi fiel a Deus como seu predecessor Davi. Ou fulano andou no caminho dos seus pais, não cumprindo a vontade do Senhor. O foco do escritor, tanto do livro dos Reis quanto de Crônicas, era a fidelidade ou a infidelidade a Deus. A fidelidade ou a infidelidade à aliança. Por mais que esses reis pudessem ter tido várias e várias conquistas militares, várias e várias conquistas talvez na área da economia, talvez na área da agricultura, seja lá o que fosse, o fato de ser infiéis a Deus fazia com que aquele reino tivesse sido um reino de fracasso. Esse é o foco.
Esse é o objetivo do escritor, esse é o objetivo de Deus, que nós compreendamos, que nós entendamos os sucessos ou os fracassos desses reis. E o que a palavra do Senhor nos apresenta é que até mesmo Davi, considerado um tipo de Cristo, falhou. E que até mesmo Davi, considerado aquele que apresenta na antiga aliança um tipo de Cristo, um protótipo, uma miniatura, com a sua realeza sendo da tribo de Judá, até mesmo ele falhou. Se os reis falharam, qual é então a solução? Passam então a lhes falar de um rei que nunca falhou. Passam então a lhes falar de um rei que nunca pecou. Passam então a lhes falar de um rei que governa soberanamente todas as coisas. Irmãos, a palavra do Senhor nos apresenta Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nesse momento, eu falo daquele que nunca agiu de maneira injusta. Diz que o seu reino não era daqui. É tão maravilhoso nós observarmos o que o Senhor Jesus falou quando Ele veio instaurar o seu reino. Na nova aliança, o reino dos céus está sendo aberto, Jesus está entrando. João Batista diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista está dizendo: é chegado um rei, é chegado alguém que governa sobre esse reino. Jesus então começa a ensinar, Ele vem chegando, andando pela Galileia, andando pela Judeia, andando por Jerusalém e pregando e testemunhando o evangelho do reino. E Jesus diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. O que nem vocês, nem os outros reis conseguiram fazer, eu irei fazer. Cumpram isso que eu estou lhes apresentando. Entendam a mensagem do reino. Entendam agora a visão que eu lhes apresento. É exatamente o que Jesus veio fazer. Aquilo que ninguém foi capaz de fazer, aquilo que ninguém conseguiu fazer, Jesus fez. Jesus foi fiel à aliança. Os reis foram infiéis à aliança. Jesus foi fiel. Jesus é fiel. E por isso Jesus nos apresenta o grande exemplo de realeza. A palavra do Senhor lá em Gênesis 49, do versículo 9 ao 10, quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele diz: Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o centro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Já era uma profecia em Gênesis falando de Jesus. E aí nós vemos então Davi, que é da tribo de Judá, que tem o seu reino estabelecido, e Deus dizendo para Davi: o cetro não se apartará da sua casa. E nós vemos então Jesus, nascendo em Belém da Judéia, da linhagem de Davi. Jesus, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, é o cumprimento dessa profecia, em que o cetro não se apartaria da casa de Davi. De que maneira? Ele teria um descendente que reinaria eternamente, Jesus. A profecia dita por Jacó ao seu filho Judá, dizendo: o cetro não se apartará da sua casa. Judá é como um leão. E nós vemos então a palavra do Senhor nos apresentando Jesus como o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. A palavra do Senhor nos apresenta lá em Apocalipse: porque choras? Dizendo a João: eis que o leão da tribo de Judá venceu para desatar os 7 selos. Irmãos, a palavra do Senhor nos apresenta Jesus como um rei justo, um rei verdadeiro, um rei que passou por tudo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Rei. É a Ele que nós devemos servir, porque Ele foi fiel e Ele é fiel. Às vezes nós temos colocado as nossas expectativas em pessoas, às vezes nós temos colocado as nossas expectativas em seres humanos e que são falhos. A nossa expectativa não está em um ser humano, porque o povo de Israel pediu um rei. O povo de Israel estava colocando as suas expectativas em um rei humano, e Deus falou: eu vou instituir a monarquia, mas a sua confiança não tem que estar em reis, em homens, a sua confiança tem que estar em mim, porque o rei será subordinado à minha vontade. E é assim que os nossos olhos devem estar colocados. Os nossos olhos não podem estar colocados em figuras humanas. A nossa expectativa não pode ser em pessoas. A nossa expectativa é em Deus.
Porque nós somos falhos, mas Jesus é o Rei dos reis que governa com excelência. E Ele ainda vai vir e vai nos mostrar como é governar. Toda a terra se dobrará diante dele e saberá e conhecerá o verdadeiro Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que hoje nós já conhecemos, mas toda a terra conhecerá aquele que pode todas as coisas, aquele que os céus e a terra não podem contê-lo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, Jesus. Eu não sei aonde a sua confiança está colocada. Eu não sei o que você tem refletido sobre a vida cristã. Eu não sei o que você tem refletido sobre o reino de Deus. Mas Jesus veio como homem, sendo rei. Quando Pilatos o interroga, ele diz: o meu reino não é desta terra. É você o rei dos judeus? Tu o dizes. Tu és rei. O meu reino não é daqui. E se nós queremos ter Jesus como o nosso rei, perfeito, nós também precisamos enxergar, não com os olhos daqui, mas com os olhos do reino dele. É por isso que nós temos trabalhado tanto esse tema esse ano. É por isso que isso se tornou o nome das nossas redes sociais. Visão no reino. Foco no reino. Os nossos olhos precisam estar colocados no reino de Deus, na vontade de Deus, no que Deus tem preparado para nós. Porque se Jesus é o nosso rei, então o nosso código de ética é o código de ética do reino de Deus. Se Jesus é o nosso rei, nós precisamos ser guiados e governados por ele. Se Jesus é o nosso rei, nós precisamos então compreender a vontade dele, porque ele sim cumpriu toda a vontade do Pai, ele sim cumpriu toda a vontade de Deus, ele sim não pecou, não desanimou, foi obediente até a morte e morte de cruz, e Deus o exaltou, e ele é exaltado, ele é soberano. E nós precisamos, irmãos, compreender que a nossa vida tem que estar subordinada a esse rei. Mas pastor, o que isso vai trazer de benefício para a minha vida? O que isso vai trazer de benéfico para os meus projetos, para os meus planos? Tanta coisa que eu tenho. Jesus como rei, Jesus como nosso rei, nos apresenta o real sentido da nossa vida. Jesus como nosso rei nos apresenta o real propósito pelo qual nós somos criados. Se eu te fazer uma pergunta, por que é que você está aqui? O que é que te faz acordar toda segunda-feira? Só reflita comigo. Você acorda toda segunda-feira para ir para o seu trabalho. Tira algumas horas de almoço. De repente volta no segundo turno. Trabalha, chega de noite. Às vezes não tem tempo para a família, né? Às vezes não tem tempo de vir para a igreja. Chega no final da semana. Trabalho. Só faça uma reflexão. Você vai levar isso por muitos anos. Qual é o objetivo disso? Qual tem sido o objetivo disso? Melhorar a economia do país, né? Eu estou pensando grande, né? Não estou pensando no meu pão, né? Eu estou pensando em melhorar a economia do Brasil, né? O meu trabalho melhora a economia do meu país. Eu estou pensando alto. Ainda que... eu estou fazendo isso para, de alguma maneira, fazer com que o Brasil possa se destacar aí e a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. Eu me mato todo dia para isso. É para isso? Eu me mato todos os dias, eu trabalho para deixar uma boa condição de vida para o meu filho. E o seu filho vai ficar aqui fazendo o quê? A mesma coisa que você fez? Trabalhando, com o mesmo pensamento para dizer, não, porque eu quero deixar uma coisa boa para o meu filho. Aonde vai terminar isso? Aonde vai findar esse pensamento? Aonde vai findar esse propósito? Pensamento terreno, pensamento humano. Aí Jesus chega com a ética do seu reino dizendo, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Juntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem corroer. Jesus chega com a ética do reino dizendo, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. O reino da terra é de quem tem dinheiro, o reino dos céus é de quem é pobre. O reino da terra é de quem tem muita coisa, muitas vezes até orgulho, ganância. O reino dos céus é de quem abre mão de tudo, simplesmente para viver para esse rei. O reino da terra vai fazer você valorizar a sua vida física. O reino dos céus, Jesus está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos maltratarem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque também perseguiram os vossos pais, os profetas que vieram antes de vós.
Que tipo de alegria é essa que Jesus está falando? Que tipo de reino é esse que Jesus está instaurando? É o seu reino. E quando nós, como Igreja de Deus, temos na nossa missão, a Igreja Batista Nacional Missionária, existe como agência do reino de Deus na terra, fazendo Jesus conhecido através da proclamação e da prática do seu evangelho, essa é a nossa missão. Você não sabia? A Igreja Batista Nacional já tem uma missão. Essa é a nossa missão. Sermos agência do reino de Deus na terra. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da igreja. Foi para isso que Jesus criou, fundou o seu povo, fundou a sua igreja. Vocês são agência aqui na terra, sede sal da terra, sede luz do mundo. Apresentem às pessoas esse novo modo de vida, o real modo de vida. O único motivo pelo qual você existe, pelo qual você respira, é para a glória de Deus. Se nós estamos fazendo isso, irmãos, e não estamos glorificando ao nosso rei, você tem sido súdito de reis terrenos. Você tem sido súdito de reis falhos. Talvez você tenha sido súdito até de você mesmo, dos seus desejos, escravo das suas vontades, escravo dos seus sonhos, escravo dos seus projetos. É mais do que um súdito, está abaixo de um súdito. Muitas vezes nós nos tornamos escravos. Mas no reino de Deus, nós somos filhos. No reino de Deus nós fomos escravos, comprados, somos servos. Mas Ele nos coloca dentro da sua casa. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos adota como filhos. Mais do que isso, Ele coloca do seu Espírito dentro de nós. Nascemos do alto, nascemos de Deus. Nos tornamos filhos legítimos do Pai, porque temos Ele no nosso DNA espiritual. Temos Deus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E por isso nós podemos viver para esse Rei. Por isso nós podemos viver para um Deus perfeito, para um Rei perfeito. Jesus é o Rei por excelência, que Ele não praticou as mesmas falhas dos reis de Israel. Mas assim como a palavra do Senhor já prometia, assim como a palavra do Senhor na antiga aliança já apontava que o cetro não se apartaria de Judá, que de Davi a sua linhagem seria eterna, nós vemos então o seu cumprimento em Cristo. Jesus é o Rei dos reis, Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o leão da tribo de Judá, e a Ele nós podemos servir, a Ele nós podemos adorar. Então, só queria que você hoje pudesse fazer uma reflexão. A que rei você tem servido? Existe uma frase, eu não me recordo agora quem diz, mas diz que todos nós somos reis. Nem que seja de nós mesmos. Você acorda todos os dias para governar sobre você mesmo. Mas a reflexão que você precisa fazer é: você governa como Saul, que não quis obedecer à voz de Deus e quis andar por conta própria? Você governa como os outros reis de Israel, que andaram à parte da voz de Deus? Ou você governa como Davi, um tipo de Cristo, que apesar das suas falhas, ele se arrependia e dizia: Senhor, me perdoa, eu quero governar, eu quero reinar debaixo da tua vontade, debaixo da tua autoridade. E se nós temos o coração de Davi, então nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, precisamos estar subordinados à vontade do Rei, precisamos estar subordinados à vontade de Jesus e dizer: Senhor, governa soberanamente sobre a minha vida. Como diz aquela canção: sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor.